Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para falar de alguma coisa, que é tanta coisa que às vezes a gente quer falar, né? Mas primeiro de tudo, vamos focar, Tata. Foca no título, foca na missão. Por que que o universo traz retrogradação? Por que que o universo, a gente está vivendo esse retrógrado de Touro, né? Eu tenho visto o quanto que as pessoas estão titubeando e o quanto que as pessoas estão tendo que lidar com aquilo que está sendo, que já foi manifestado, né? Tendo que organizar, e o quanto que as pessoas estão nessa retrogradação muito preocupadas e com tudo, principalmente a respeito da questão financeira, da prosperidade, do trabalho. Tudo isso tem deixado as pessoas muito desconectadas, né, da real consciência de Touro. E querendo ou não, essa retrogradação de Mercúrio em Touro, num momento de eclipse e quase que num momento assim, ápice dessa energia de Sol em Touro, é como se as pessoas tivessem também não estão sentindo essa energia, essa potência de Touro. E o que eu escuto muito é: nossa, assim, abril é sempre tão próspero, assim. Muita gente está sentindo essa tendência, alguns estão sentindo a potência, mas outros estão sentindo mais a inconsistência. Mas por quê? Porque a gente também tem Urano nessa presença, e Urano estava muito presente no eclipse, porque está tendo uma limpeza e uma liberação, e porque a gente precisa reconstruir os nossos valores que são bases para que sustentam as nossas crenças, né? Então tudo isso está sendo meio que faxinado. Então se você tem que... E aí por que que então o universo, Deus e o todo, o arquiteto do universo, toda essa consciência, as pessoas falam: Deus é muito sádico, né? A gente não tem que olhar para frente, tem que olhar para o futuro. Aí vem o Mercúrio retrógrado, aí vem, no momento que está retrógrado, tem um eclipse, e Marte está em Câncer, e aí depois Vênus agora acabou de entrar esses dias, segunda-feira, em Câncer também, e aí todo mundo falando: nossa, mas quanta questão do passado que está vindo, que vem. Por que que acontece isso, Tata? Então, respondendo... inclusive esse insight foi numa conversa com uma amiga consultante, que de consultante virou amiga, que isso acontece muito na minha vida, que de consultante vira amiga e fica, né? Quem tem que ficar, e ficam muitos, amém, sou muito grata. E aí eu expliquei, e aí depois que eu expliquei, eu falei: nossa, acho que eu preciso compartilhar isso também. Então, por que que faz voltar? Para resolver. E enquanto você não resolve, aquilo volta. Então, e fica mais potente, mais intenso num momento como esse, que a gente precisa nos libertar de condicionamentos, emoções e situações do passado, né? Então volta aquela sensação. Às vezes não volta uma coisa real, às vezes não é uma pessoa, às vezes volta às vezes volta situações, nossa, já passei por isso, nossa, isso de novo. Pessoas te enganando, passando a perna, querendo te roubar, não sei o quê, ou porque Touro, né? Ou gente abusando dessa sua energia boazinha, ou enfim, vem alguma situação. Você vai saber, coloquem aí quais situações esse Mercúrio retrógrado tem trazido para você. Ou uma situação muito recorrente é aquela sensação daquilo que foi do passado, e estou sentindo novamente aquele fantasma. Estou sentindo aquele fantasma de novo, que aquela situação vai voltar, e às vezes nem voltou, mas é a sensação, é o fantasma, o medo, né? Que você não se libertou daquele medo. Então, nossa, aconteceu uma coisa numa situação X, principalmente relacionamento, que a gente está falando de Touro, né? Mercúrio trazendo as questões de relacionamento para passar a limpo. Então, muita gente está até se separando, tá? Nessa retrogradação de Mercúrio em Touro. É que, como eu atendo, eu sei muito. Então, assim, no geral, brigas, estou separando, a gente não se entende, né? Diálogo, Mercúrio, a nossa base de valores é oposta, não pensamos da mesma forma, a nossa prosperidade, a nossa energia espiritual está dividida, está antagônica, enfim. Então tem muitas coisas nesse sentido acontecendo. E tá tudo certo, né? Mas é para resolver.
tem que tomar uma decisão, é para resolver. Eu tô falando isso porque Mercúrio sai da retrogradação agora de segunda-feira, mas a gente ainda tem uma pequena temporada de Marte e uma grande ainda temporada, não muito grande, mas uma grande temporada de Vênus, e depois os dois entram em Leão, tá? Primeiro Marte, depois Vênus vai na sequência. E é interessante a gente pensar que se você ainda tem aquele medo, vamos supor, você no passado foi traído, traída, resolveu, aquilo a princípio ficou decidido, aí vem essas retrogradações, vem aquele fantasma, medo de ser traído, lembrou daquilo, ficou mal, caiu num buraco, entrou em briga com a pessoa nem, né, aquela coisa assim, nossa, isso era uma coisa muito que acontecia com pessoas da minha família que falavam assim, nossa, é só começar uma discussão que traz aquilo de 1700 e bolinha, né? Isso é muito comum. Você entra numa discussão por causa da pasta de dente, daqui a pouco você está falando de uma coisa que aconteceu em 1800 e bolinha. Por que você traz esse repertório? Por que aquele repertório volta? Por que aquela emoção, aquela sensação volta, aquele sentimento de não merecimento, de medo, de ciúme, de apego, de raiva, de mágoa? Por que isso volta? Então Deus, o arquiteto do universo, diz assim para você, perceba como você não está vivendo o agora, como que você então colocou uma máscara e sublimou não é a palavra certa, porque quando a gente sublima a gente transmuta, você não enfrentou de verdade aquela emoção, aquele sentimento, porque sentimento é mais profundo que emoção, a emoção passa. Né? O sentimento ele vai sedimentando. Aquele sentimento ele tá ali, vem as retrogradações, vem a emoção, vem a lua quando chega ela mexe. É aquela pessoa que o açúcar condensa, aquela emoção tá quietinha lá parada, aí vem a lua, tudo que é lua, eclipse, aí vem Marte em Câncer, vem Lua em Vênus em Câncer, aí vem retrogradação. E se você parar para pensar, as retrogradações de Mercúrio se conectam com as questões de Lua. E a gente está num momento de retrogradação de Mercúrio em Touro, onde se conecta não só com os eclipses que aconteceram, com o Sol que está em Touro, porém, e também com Urano e com a Lua. E uma vez que temos planetas em Câncer, a Lua está sempre movimentando, mexendo o açúcar que está parado lá no fundo. Aí volta. Aí você é dominado por aquele sentimento. E é aquele sentimento, aquele fantasma, se incorpora de você, porque é isso que acontece. Nossa, fui tomada por uma coisa ruim. Não estou dizendo que lua e sentimento é ruim, mas geralmente se aquilo tá... Ou pode ser também uma sensação boa, porque tem muita gente falando, nossa, estou recordando de quando eu era criança, o cheirinho de café da minha avó, da minha mãe, bolinho de fubá. Que bom, né? Voltou, mexeu ali, voltou uma coisa boa. Pô, lembrei, falei um pouco disso também, lembrei que eu tinha um projeto, que aquilo me dava muita alegria, muita satisfação. Pô, vou resgatar. Então também tem o positivo das retrogradações, mas também tem o movimento da retrogradação de trazer assim, pô, isso não foi resolvido. Eu só maquiei, eu só fingi que estava bem resolvido, aquilo não está resolvido. E aí você se charfunda naquela emoção, naquele sentimento, e aí vem o pensamento, aí pronto, aí você começa a entrar no processo de atrair, que é Touro, e manifestar o teu medo. Aí o teu medo se torna bem real, e você fala, caraca, vou ter que lidar com isso. Ainda que ele não se torne real e você esteja um pouco mais consciente, você começa a perceber as coisas e você fala, opa, pera, tenho que resolver. E quando você resolve de verdade, transmuta, perdoa, sublima, quando vier o próximo eclipse, a próxima retrogradação, não vai ter tanto repertório para resolver, porque você não está mais vivendo naquele tempo. Por isso que, quando eu falo que o agora é um fragmento da conexão real do tempo, porque nós somos viajantes do tempo, somos parte. Deus olha para a gente partículas perdidas, fragmentadas, pulando pulgas e fala: nossa, que confusão! Estamos todos desorganizados, com um processo de passado e futuro e desconexão, né? Isso é uma das questões do ser humano. Então, quando a gente conecta e fica e consegue então ir com tudo organizadinho para um caminho, a gente não fica mais nessa
loucura de vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, não sei quem eu sou, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. E o que ajuda muito, o que eu falo sempre, e essa é a minha missão, meu propósito, entender da onde a gente veio, a ancestralidade, a história, o passado. Isso também tem a ver com câncer, lua e tudo mais, Saturno principalmente, que é o propósito. Então, para a gente ir para o propósito futuro, que é a casa 10, meio do céu, a gente tem que olhar para onde? Para o fundo do céu. E nesse movimento eu tenho que olhar da onde eu ascendo, ascendente, eu ascendo, quem vem antes ali, eu ascendo de que galera, e qual galera que eu descendo, para onde que eu estou indo, da onde eu venho e para onde eu vou. É por isso que o mapa astral e o processo do autoconhecimento é tão importante e é a base da espiritualidade consciente, onde você deixa de ser manipulado por dogmas e ditames culturais ou filosóficos ou políticos, e você começa a ter um senso crítico e uma autoridade da tua própria energia consciente. Então, esses processos de retrogradação, quando é que eu vou ser menos atingido pelas retrogradações, principalmente o Mercúrio? Quando você resolver suas questões do passado, e aí ele não vai te atrapalhar em absolutamente nada, muito pouca coisa. Às vezes vem algumas questões de telecomunicações, vem algumas questões ainda do inconsciente coletivo, porque ele mexe também no inconsciente coletivo, às vezes é um movimento que pode ter uma certa lentidão, dependendo do signo onde ele está retrógrado, principalmente Touro. No início teve questões, né? Teve internet, teve coisas, no eclipse teve sistemas caindo de grandes empresas, aconteceu. Se você não prestou atenção, é porque isso não é do teu repertório, isso não é do teu dia a dia, mas eu trabalho com pessoas que tiveram problemas na empresa, né? Enfim, então, isso tudo é atingido, mas quando você está dentro de um contexto, universo, onde você está dentro de uma egrégora, de um conteúdo, onde a gente tem que, né, mais energias, nessa coisa do inconsciente coletivo, tudo bem, não te atinge no pessoal. É por isso que tem aquele estigma, né, ou um pouco do mito de quem nasceu com Mercúrio retrógrado é menos atingido. Deveria ser menos atingido. Eu sou menos atingida. Por quê? Porque eu estou sendo atingida desde que eu nasci. Desde que eu nasci, tem um troço ali dizendo para você, ó, olha para o passado, larga a mão, deixa isso para lá, esquece. Claro que vai te atingir mais, quem viu já o meu vídeo de Mercúrio retrógrado, vai atingir mais para quem é Gêmeos ou Virgem de Sol ou Ascendente. Tanto que muita gente vai lá e fala, realmente eu tenho Mercúrio retrógrado, mas ele não é o regente principal do meu mapa, então ele não me atinge muito. Mas sem dúvida, todos os Mercúrios retrógrados trazem uma especialidade. Aquela pessoa que nasceu tem uma inteligência diferenciada, sim. Tem alguma coisa diferente ali. É especial, é mais difícil, é especial. Entende? Então, só que a gente precisa resolver. Então, eu tô falando, a gente tem poucos dias aí de Mercúrio retrógrado para tomar decisões, para se conectar, para perceber, para buscar. E agora, a base do autoconhecimento, aí eu vou deixar para um outro vídeo, eu vou reforçar isso, Saturno em Peixes, que eu já falei, já tem um vídeo que eu falei, vou ressaltar, porque isso é uma mensagem, é uma coisa que vem sempre para mim, do alto, para dizer, fala isso. Tá bom, vou falar. Fala de novo. Tá bom, vou falar. Né? Que é a base de tudo. Se você não se conhece, se você não sabe de onde você vem, para onde você vai, você se torna alvo fácil nesse momento de transição planetária para dar sua energia para coisas, qualquer coisa, né? E aí... Enfim, queridos, espero que tenha ficado claro por que retrograda, por que temos que olhar para essas questões, por que quando atinge menos, as crises ficam mais ou menos pesadas quanto mais você resolve pendência do passado, né? E não fica maquiando, não, eu já esqueci isso, aí vem um troço, né? Marte retrógrado. A gente passou 6 meses com esse troço retrógrado desde o ano passado, acabou lá em fim de janeiro, né? Desse ano.
Quem é que não passou uma situação de volta, uma situação de briga, conflito, situação, blá blá blá, que ficou perdido e parece que o chão caiu em algum ponto da vida? Eu falei assim, meu, achei que eu tinha resolvido isso, meu. Aí eu falei, não resolvi, vou resolver. Pode ser uma coisa menor, maior, médio. Dá uma rebobinada na fita. Marte vai trazer conflitos que não foram resolvidos. Trouxe, na verdade. Graças a Deus, esse ano ele não vai retrogradar. Porque já temos muita questão de lua para resolver esse ano. Um ano lunar, né? O que você acha que mais vai ter? Mais vai mexer lá o açúcar com aquelas águas que você achou que estava bem resolvido, que você só jogou um tapete por cima e tá achando que tá tudo bom. Entendeu? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.